Você já viu uma pessoa empurrando um carrinho de bebê no aeroporto e achou que realmente era uma criança ali dentro, mas na verdade era uma boneca? Eu achei que eu estava ficando doida, mas essa trend é real. Tem gente levando esses bebê reborns pra todos os lugares, restaurantes, avião e fazendo vlog com elas. Vem entender o que tá acontecendo comigo. Hoje eu vim aqui bater um papo com vocês sobre essa trend, né, das bonecas bebê reborns e explicar qual que foi a relação que eu enxerguei que isso tem com a rotina, né, e o planejamento de uma viagem. Porque às vezes a gente acha que não tem nada a ver com essas trends que estão acontecendo, mas tem mais conexão aí do que a gente imagina. Acho que assim ficou melhor, ficou parecendo um microfone real. Mas enfim, voltando ao assunto. E para quem não está entendendo do que eu estou falando, as bonecas bebê reborn são essas bonecas hiperrealistas que são feitas com materiais próprios para serem parecidos com um bebê de verdade, e eu vou confessar que algumas realmente, assim, é difícil de identificar se é um bebê de verdade ou uma boneca. Mas eu também nunca vi uma pessoalmente. Se você já viu, me conta aqui se realmente dá para confundir ou se é perceptível essa diferença aí entre a boneca reborn e um bebê de verdade. E o mais curioso foi quando eu comecei a ver conteúdo dessas tutoras, né, dessas mães de boneca, levando essas bonecas para viajar, gente. Assim, fazendo mala, preparando toda uma rotina de viagem e, assim, curtindo o momento da viagem ali, dos passeios com essas bonecas. E eu parei para pensar. Elas sabem, né, que isso é uma boneca. Eu acredito que a maioria delas, que geralmente são mulheres, né? Eu acho que eu não vi nenhum homem tutor de dono, né, de uma boneca reborn ainda. Mas eu acredito que a maioria delas não faz isso na intenção de que realmente acham que isso é um bebê de verdade, mas eu enxerguei um significado desses vídeos que eu comecei a ver, eu enxerguei um significado por trás disso tudo. Porque eu vi um conteúdo num jornal, né? Eu vou até deixar a imagem aqui, deles questionando se isso é uma bizarrice, né? Se isso é algo para só chamar atenção, ou se realmente essas bonecas estão servindo de um conforto para essas mulheres, né? Eu fui olhar mais a fundo e existe esse lado do olhar terapêutico por trás de toda essa confusão e desse alarme que está sendo feito. Eu entendo que no início as bonecas, né, foram feitas, desenvolvidas e tal, como um artigo, né, um brinquedo, e também muito para crianças. Porém, o fato delas serem, né, hiperrealistas, como eu comentei, fez com que muitas mulheres adultas começassem a adquirir esse tipo de boneca. E aí, então, começaram a brincar com essas bonecas de formas também realistas. Então, tem no YouTube, se vocês procurarem, tem muito vídeo de mulheres fazendo a rotina da bebê, né, dando mamadeira, trocando fralda. E a questão que eu vim aqui refletir com vocês não é nem em relação a isso, mas na relação que eu vi da questão da mulher que encontra nessas bonecas um porto seguro, de estar no controle de uma situação, de ter uma rotina organizada e às vezes ter um motivo ali para poder criar uma rotina e para dar a sua atenção. E isso me alarmou na questão do seguinte: quando a gente se prepara para uma viagem, a gente também faz isso. A gente quer estar no controle das viagens, no controle da situação. Eu já falei em N vídeos meus aqui que eu e meu marido, a gente faz planilhas e planilhas para poder realmente analisar e tentar colocar a nossa viagem ali do jeitinho que a gente quer. A gente acaba criando, né, uma rotina ali, um roteiro para a nossa viagem, justamente para que nada saia do controle, e é esse controle que eu acho que essas mulheres estão buscando nessas bonecas. Então eu parei para pensar, gente, será que não é só uma forma diferente da gente analisar a situação? Eu entendo que são níveis muito diferentes, mas é como se essas bonecas viessem como uma forma de um autocuidado e de um cuidado que a pessoa quer ter ali com a vida dela e com a rotina dela. Então, se quando eu viajo com meu marido, por exemplo, eu gosto de preparar, né, os passeios com ele. Tem essa questão que eu sempre brinco com ele, que quando eu viajo e ele tá junto, eu me desligo do mundo, eu
porque eu sei que ele tá ali pra cuidar de mim, e essa mulher que é sozinha? Às vezes ela sente essa falta desse carinho e desse aconchego, e isso está se sobrecaindo em cima dessas bonecas. E aí tem muita gente, né, falando, criticando que isso é coisa de criança, que é exagerado. De certa forma, eu também vejo como forma exagerada, mas eu também acredito que as redes sociais estão aproveitando dessa situação. Eu não acho que tantas mulheres assim enxergam essas bonecas como bebês de verdade e criam essa rotina realmente achando que isso é uma vida ali verdadeira. Eu enxergo mais como uma forma de tentar se organizar e de ter ali algo para se dedicar. Como eu falei, quando eu tô planejando uma viagem, eu vivo isso o tempo todo, eu falo disso o tempo todo, eu vejo 1000 vídeos no YouTube sobre isso e o tema só é um tema diferente. Eu fico ansiosa, eu crio 1000 cenários sobre uma viagem, enquanto uma outra pessoa está fazendo isso com uma boneca. Inclusive, teve uma coisa, assim, muito engraçada que eu fui parar pra reparar. Eu estava assistindo, inclusive, um vídeo de uma moça preparando a mala da bebê reborn dela para elas viajarem juntas. E aí a moça colocando um monte de potinho pequenininho na mala, um monte de lencinho e de coisinhas de tamanho pequenininho. Eu fiquei parando pra pensar, eu falei, gente, eu E aí eu falei: "Gente, eu tenho essas coisas pequenininhas na minha mala". Minha necessaire é praticamente a mesma necessaire de uma bebê reborn, socorro. Mas, enfim, eu queria trazer isso mais como uma forma de bate-papo mesmo, essa analogia que eu fiz entre essa fissura, essa ansiedade, esse planejamento exacerbado que às vezes a gente fica, né, eu sou uma delas, que fica com o assunto viagem, por exemplo, ou com o assunto de tirar o visto, passaporte, a gente quer planejar tudo para não sair do controle, e o fato dessas mulheres estarem usando dessas bonecas para terem esse mesmo tipo de controle sobre a vida delas. É algo que é mais presente, né? É algo que é todos os dias ali na vida delas, mas eu não sei se eu tô doida, mas eu entendi esse lado da questão da pessoa querer ter controle sobre algo, dela querer ter esse conforto e essa percepção de ser importante para alguém. Eu não sei se isso vem muito da questão da solidão e das pessoas hoje em dia serem mais solitárias. O casamento diminuiu muito, a taxa de natalidade também. Eu acredito que isso vem como um reflexo disso. Mas, no fim das contas, o que importa é cada um fazer o que se dá vontade, né? Eu acho que eu nunca teria esse tipo de boneca, mas tem gente que também não liga para fazer viagem e tá no controle de tudo e querer organizar tudo. Mas se você é esse tipo de pessoa que gosta do assunto de viagens, que é, né, o assunto aqui principal do meu canal, e que gosta de organizar, né, a sua viagem, organizar a sua mala, tem um vídeo aqui no canal que eu dou várias dicas sobre itens essenciais que você não pode esquecer na sua viagem, seja ela com ou sem a boneca bebê reborn.